Olá, irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos aí ao nosso canal, você que está chegando pela primeira vez. Este é o canal do evangelista Wagner Silva, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você que tem nos ajudado, compartilhando as nossas videoaulas da Escola Bíblica Dominical. E você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. E aproveite e se inscreva no nosso canal. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. O nosso canal atingiu aí os 300 inscritos, né? E devagarinho a gente está e iremos alcançar o nosso objetivo. Amém? Bem, irmãos, a lição de hoje é a lição de número 10. A lição do dia 7 de junho de 2020, chegamos aí na reta final da nossa Escola Bíblica Dominical, do segundo trimestre, que está falando sobre a igreja eleita. E, irmãos, se eu fosse você, eu assistia às demais videoaulas desta lição, porque a lição está completamente abençoada e maravilhosa. Então, você que não assistiu às demais videoaulas, acesse aí, tá aí no nosso canal disponível para você. A lição de hoje fala-nos a respeito da intercessão pelos Efésios, né? A gente vai ver nesse conteúdo o apóstolo Paulo fundando, instruindo, orientando, enfim. Hoje a gente vai estar falando sobre a oração que Paulo, ou a intercessão que Paulo faz à igreja. Amém? Vamos à aula? Vamos à lição? Texto áureo. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor. A leitura bíblica em classe, irmãos, eu tenho por costume aí não lê-la toda, apenas fazer um resumo para que o vídeo não fique muito extenso, tá? Então, mas a leitura bíblica em classe, se você quiser acompanhar aí na sua casa, na sua Bíblia, encontra-se no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21, tá? Eu vou ler alguns versículos e assim a gente dá continuidade à nossa aula. Versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé do vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo isto muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O objetivo geral dessa lição, irmãos, é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, na restauração e crescimento espiritual da igreja. Objetivos específicos refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundamentada no amor de Deus e conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Um fato interessante dentro dessa lição, já no objetivo geral, é que a gente aprende a eficácia na oração em 3 aspectos, né? Em primeiro, em fortalecimento, em segundo, restauração e terceiro, em crescimento. Restaurar, né? Fortalecimento fala-nos de revigoramento, né? Fala de fortificação. Restauração fala em voltar a possuir algo que foi perdido, recuperar, colocar em melhor estado. Já o crescimento é um ato evolutivo,
é um desenvolvimento o que recebe. Ou seja, o crescimento é aumento em quantidade e intensidade. Então, através dessa lição, a gente vai ver os objetivos gerais, né? Que a oração de Paulo aos Efésios, ela teve 3 objetivos gerais. Quais? O fortalecimento, a restauração e o crescimento da igreja de Éfeso. Então, a gente vai acompanhar aí ao decorrer da lição que a oração de Paulo, ela teve objetivo, a oração de Paulo, ela teve direção, e a oração de Paulo, ela teve propósito, tá? Então, vale a pena destacar isso, que a oração, ela tem que estar fundamentada nesses princípios, tá bom? Porque senão fica uma oração sem sentido, uma oração vazia, sem compreensão e sem entendimento, tá? Então, após revelar o mistério oculto, que foi a lição passada, né? O mistério oculto que foi revelado, né? O apóstolo Paulo agora passa a orar em favor da igreja de Cristo. Por quê? Porque Paulo, irmãos, ele funda, Paulo, ele congrega a igreja, Paulo orienta a igreja, Paulo doutrina a igreja, né? E agora Paulo vai fazer a oração para que a igreja possa ser completamente fortalecida dentro de tudo aquilo que a igreja ouviu, a igreja aprendeu, né? Como instrução do apóstolo Paulo. Então vale a pena a gente também ressaltar que, assim como Éfeso, Paulo só vai orar para mais 2 igrejas. A gente, quando você pega aí a Bíblia Sagrada, as cartas paulinas, você vai observar que Paulo, ele só vai orar por 3 igrejas. Quais são as 3 igrejas? Primeiro, a igreja de Éfeso, né, que a gente está destacando. Segundo, a igreja aos Filipenses, ou a igreja de Filipos, né? E a igreja de Colossenses. Todas essas orações tiveram em si os seus objetivos. Por quê? Quando a gente vai à carta aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 14, no capítulo 4, do versículo 19, a gente vai ver Paulo orando para que Deus suprisse as necessidades da igreja. A gente sabe também que a igreja de Filipenses é a igreja sofredora, a igreja com menos recursos. Então Paulo está orando para que Deus pudesse suprir a necessidade da igreja. Quando a gente vai para a igreja de Colossenses, né, na carta do apóstolo Paulo, em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo vai orar para que a igreja alcançasse pleno conhecimento, né, de Deus. Então você vê que Paulo tem os seus objetivos, os seus propósitos, quando ele ora por essas igrejas. Então em Filipos ele ora para que Deus suprisse. Em Colossenses ele ora para que a igreja alcançasse o pleno conhecimento. E a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, Deus está orando para que Deus possa fortalecer a sua igreja. Então, como a gente viu lá, por que Paulo está orando por fortalecimento? Paulo quer que a igreja se torne uma igreja revigorada, uma igreja fortificada. Então, Paulo está orando para que a igreja se torne uma igreja forte, uma igreja ímpita, uma igreja, dinâmica. Então, essa são as orações que Paulo emprega nas suas cartas paulinas em relação às igrejas que ele fundou. Paulo só ora por essas 3 igrejas. Bom, irmãos, vamos nesse momento refletir sobre o primeiro tópico, né? O primeiro tópico, a lição está dividida em 3 tópicos, como os irmãos sabem. O primeiro tópico é corroborados com o poder do Espírito. O segundo tópico fala-nos a respeito da arraigados e fundados em amor, né? E o terceiro tópico fala-nos aí
a respeito das bênçãos de Deus que excede o pensamento humano. Então vamos lá para o primeiro tópico da nossa lição, corroborados com o poder do Espírito. Paulo apresenta a sua oração confiando, nas riquezas de sua glória. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. O que Paulo está buscando em oração era que a igreja pudesse ter um resultado das bênçãos espirituais e não das bênçãos materiais. Perceba que a oração de Paulo, ela é objetivamente, ou está objetivamente ligada a fortalecimento com poder, e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então Paulo está orando para que a igreja pudesse alcançar as bênçãos espirituais e não as bênçãos materiais. É importante a gente salientar isso, que nós, como Igreja de Cristo, precisamos buscar as bênçãos espirituais, para a nossa vida, para o contexto da nossa caminhada, e não somente orar por bênçãos materiais. Isso nos remete, ao ensino de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, se não me falha a memória, quando ele diz: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente percebe que o ensinamento de Cristo era que a igreja pudesse, ou o homem pudesse buscar primeiro as bênçãos espirituais e não as bênçãos materiais. Paulo está orando para que a igreja fosse fortalecida com poder. E isso é interessante, por quê? Porque uma coisa é a igreja estar fortalecida materialmente, não é verdade? A igreja é fortalecida administrativamente, a igreja é fortalecida de uma boa administração, a igreja é fortalecida com os recursos materiais que ela possui, a igreja é fortalecida, pelos membros congregados em congregações, enfim, essa igreja, ela tem uma estruturação, um fortalecimento para dar continuidade à obra do Senhor. Mas não é somente isso, a igreja precisa buscar fortalecimento espiritual, porque senão, irmãos, a igreja sofrerá ataques, a igreja sofrerá percalços, a igreja passará por diversas situações espirituais, e se esta igreja não tiver um fortalecimento espiritual, com certeza, aleluia, a intenção do nosso adversário é fazer com que esta igreja seja enfraquecida espiritualmente. Então perceba que o apóstolo Paulo está orando, e pedindo para que a igreja seja corroborada. Ou seja, a palavra corroborada, ela quer dizer adquirir mais força, Ou seja, Paulo está orando para que a igreja adquirisse força. Que força é essa? É a força humana? É a força do desenvolvimento social da igreja? É a força do tamanho da igreja? Não. Aleluia. A igreja, ela pode ter o número de membros que for. A igreja pode ter diversas congregações. A igreja pode ser uma potência na terra. Mas se ela não buscar e adquirir força espiritual, esta igreja é fraca. Espiritualmente falando, essa igreja, ela não tem força espiritualmente falando. Então, Paulo está
pedindo para que a igreja fosse corroborada com poder pelo Espírito no homem interior. Então perceba que esta petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Por quê? Porque Paulo enfatiza, né? Paulo vai enfatizar que o crescimento, ele é diário, ele é contínuo. É por isso que Paulo, né, ele vai fazer um pedido aos Tessalônicos, né, à igreja de Tessalônica, para que a igreja pudesse orar sem cessar, né? Então, Paulo orava para que a igreja crescesse espiritualmente, né, e pudesse buscar esse fortalecimento todo dia, todo santo dia. Paulo pedia à igreja para que buscasse esse fortalecimento espiritual. E Paulo também vai empregar um termo, irmãos, né? Ele vai enfatizar que o Espírito Santo que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. A igreja precisa buscar, né, se fortalecer no Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo que esse Espírito que habita no homem interior, né, capacita o crente, capacita a pessoa a perseverar, né, e manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está instruindo a igreja de Éfeso, orando para que a igreja de Éfeso pudesse, no seu interior, né, no espírito do homem, buscar fortalecimento em Deus, vencer o pecado cotidiano, vencer, né, as concupiscências, né, diário que pudessem atravessar o caminho da igreja. Então, é isso que Paulo está orientando a igreja, que a igreja pudesse, todo dia, todo momento, estar buscando esse fortalecimento. O subtópico 3 fala sobre habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Irmãos, isso aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque a expressão hoje cristão, evangélico, sou gospel, né? Surgiu aí no nosso meio. Todo mundo hoje fala que serve a Cristo, todo mundo hoje diz que, né, que frequenta uma igreja e se denomina-se cristão. Paulo, isso aqui é interessante porque Paulo, ele está, né, orando para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. É o que ele diz aqui na leitura bíblica, no versículo 17. Ele diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor. Então, Paulo está orientando a igreja a não somente a frequentar, né, a igreja. Paulo está orando para que a igreja pudesse ter a presença de Cristo habitando dentro de si. Então, no versículo em questão, o verbo katoiken, né, katoiken, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Isso aqui é interessante, porque Paulo preocupa com a vida espiritual dos Efésios. Porque não bastava somente ele ter uma igreja, não bastava somente a igreja de Éfeso estar ali, naquela localidade fundada
se a igreja não conseguisse transmitir, né, a pessoa de Cristo. Então, a preocupação de Paulo era para que os efésios vissem na igreja Cristo, através de suas vidas, né, pessoais e através de suas vidas espirituais. Então, Paulo está dizendo esse termo grego, né, para que a igreja não pudesse ter uma presença, né, temporária da pessoa de Cristo, mas que essa presença fosse permanente na vida dos efésios, né? Então, tem uma referência aqui, né, bastante interessante, o próprio Jesus dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, um texto bastante conhecido, que ele diz, em verdade vos digo, em verdade, 16, 18, ele vai nos dizer, pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, como que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja? Quando esta igreja, né, estiver, né, sendo edificada na pessoa de Cristo. A dificuldade hoje é que a igreja está mais sendo edificada sobre a vida humana do que na própria vida de Cristo. A igreja hoje é mais fortificada na pessoa da sua liderança do que na pessoa de Cristo. Então essa situação vai enfraquecer a igreja e a igreja não vai poder resistir às forças malignas. Então, que as lideranças que estão aí me assistindo possam compreender que a nossa força, né, a sua liderança, ela tem que estar completamente embasada na pessoa de Cristo, porque é Cristo que trará o fortalecimento para a igreja e não você como líder, tá? Então, o líder, outra coisa, assim como o apóstolo Paulo, ele se preocupa com a vida espiritual da igreja de Éfeso, assim também é a responsabilidade de você, líder, né? Que pastoreia a igreja de Cristo, que tem um rebanho sobre a sua responsabilidade. Você tem o dever de se preocupar com a vida espiritual do seu rebanho. Você não deve e não tem o direito de se preocupar somente com a sua vida espiritual. Você tem que se preocupar com a vida espiritual do seu rebanho. Aleluia. Fica aqui esse alerta para você. Segundo tópico, arraigados e fundamentados em amor. Então, vale a pena destacar onde a igreja está fundamentada, onde a igreja está firmada. A oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor. Irmãos, a igreja de Coríntios, ela falava todos os dons. Paulo, no capítulo 13, vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fosse um metal, né, que tine. E Paulo vai dizer, se eu não tiver amor, nada seria. Então, por quê? O amor é a virtude cristã. Então, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Primeiro, a igreja precisa praticar mais o amor. Não o amor interesseiro, não o amor solícito, sabe? Eu te amo porque você me ama. Isso não é amor. O evangelho aí está implícito aí de referências bíblicas sobre o amor. A intensidade do amor de Cristo, ou seja, se a gente for ver a intensidade do amor de Cristo, o seu sofrimento suportado pela humanidade, seu esvaziamento é uma demonstração de amor. Isso está lá em Filipenses 2, 1, 8, não é verdade? A gente não vai entrar no mérito, mas se você quiser aí, leia Filipenses 2, 1, 8.
Então, o amor é a maior de todas as virtudes e princípios que norteia o fruto do Espírito. O apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado nesse amor. Tá? Arraigados e fundamentados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Ou seja, não é só compreender, o amor deve ser praticado, né? A expressão arraigados e fundamentados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem amor a vida cristã não tem sustentação alguma, né? Não adianta somente Paulo, não adiantaria somente Paulo orar, né? Se a igreja não praticasse o amor solícito um para com os outros. Valendo lembrar que não é amar quem me ama, né? Não é amar quem me ama. É amar quem me persegue. É amar quem não gosta de mim. É amar quem é contra a minha fé. É amar quem se levanta contra mim. A igreja tem que estar fundamentada nisso, tá bom? Vamos lá. E a intensidade deste amor? Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Aí a gente volta lá para Filipenses 2:1. Qual é a intensidade que a igreja deve praticar este amor? A intensidade de ter que sofrer por amor das almas. A intensidade de ter que pagar preço. A intensidade de sofrimento. A intensidade de suportar, né? Então, irmãos, voltando mais uma vez, você que é líder, você tem que aprender a suportar quem não te ama. Você tem que aprender a suportar quem fala mal de você. Você tem que aprender a suportar quem não tem afinidade com você. Porque você é líder, né? Você está no papel de liderança. E ainda mais é você que vai apresentar a igreja a Cristo. Então toda alma que você perde por falta desse amor, você dará conta. Você dará conta. Toda alma que você perde por falta de amor, né? Porque você foi negligente, não amou, não cuidou, que você feriu, esta alma você vai prestar conta a Deus por ela ter se perdido por falta do seu amor, do seu cuidado, porque simplesmente você não suportou esse sofrimento, você não suportou, né, em saber que essa pessoa não gosta de você, enfim. Então, essa foi a intensidade do amor de Cristo. A intensidade de Cristo foi tão grande que ele suportou, esvaziou, né, sofreu por aqueles que lhes odiavam, né? Ou você acha que Cristo morreu por quem amava ele? Não. Quem levou Cristo à cruz foi o ódio. Quem levou Cristo a ser crucificado foi a ira, né? Então, de pessoas que não lhe suportavam ouvir. Então, Cristo morreu por esses, né? Por aqueles que os odiavam. Então, irmãos, que a gente possa viver essa intensidade, né, em nosso ministério. Bom, subtópico 3, a dimensão das bênçãos divinas. Deus é capaz de fazer muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, vamos nos conscientizar que a sua oração vai ser muito mais eficaz, né, daquilo que você pensa ou imagina. Ou seja, você está orando e Deus vai fazer muito mais daquilo que você pensa, tá? Então, quer dizer, isso vale a pena dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Ou seja, apenas ore, faça como o apóstolo Paulo, ore, busque, seja fervoroso para que
que a igreja possa estar recebendo essas bênçãos espirituais para o seu meio, tá? Vamos lá, o convite para a adoração. Paulo encerra este capítulo com o convite de adoração. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, né? Das muitíssimas riquezas de Cristo conferido à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Ou seja, Paulo cita aqui as bênçãos recebidas pela igreja, né? Ele vai, vamos enumerar aqui, né? A grandeza do amor de Deus, infinitude do amor, bênção divina, né? Riquezas reveladas à igreja. Então, irmãos, coisa extraordinária estarmos envolvidos, né, nessa dimensão. Vamos lá. A única coisa a ser acrescentada é o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanha dádiva, que o momento era de render louvores a Deus. Ou seja, uma vez que a igreja recebe bênçãos, ela tem que engrandecer ao dono da bênção, né? A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja, né? Então vale a pena ressaltar que a igreja em si, ela deve render louvores somente a Deus, tá? Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase, para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Ou seja, a igreja não pode ser detentora dessa glória, mas ela deve ser transmitida a Deus. Ou seja, a igreja que detém essa glória, ela acaba transmitindo a glória que é para ser devidamente atribuída a Deus, ao homem na terra, tá? Então, irmãos, chegamos à conclusão, nesse tópico 3, que depois de tantas dádivas recebidas, chega a hora da igreja glorificar e exaltar ao nome do Senhor, tá? Então essa foi a oração de Paulo aos Efésios, para que Deus pudesse fortalecer a sua igreja sobre a face da terra. Irmãos, que Deus continue te abençoando. Estamos chegando aí ao encerramento, né, do terceiro trimestre e com certeza tem sido muito produtivo e edificante as aulas da Escola Bíblica Dominical. Bom, para você que está nos assistindo, ainda não se inscreveu no nosso canal, é só apertar aí, né, o botãozinho embaixo aí, inscreva-se, e você estará ajudando o nosso canal aí a alcançar mais pessoas, tá, pelo estudo da Palavra de Deus. A você o meu carinho, tenha um dia abençoado e que Deus possa, né, continuar te agraciando, e eu te espero, hein? Não me abandona não, hein? Eu te espero na próxima aula, querendo Deus. Até lá. Deus te abençoe.